Boa noite a todos. Hoje eu, Liliane e a Luana iremos dar continuidade às apresentações e o nosso seminário tem por título Abelhas da Caatinga. O objetivo da nossa apresentação é descrever o ambiente em que as abelhas vivem, que no caso é a caatinga, conhecer a diversidade dessas abelhas, os tipos de abelha que predominam nesse bioma e conhecer também sua relação com o contexto sociocultural e ambiental do Nordeste. Bom, antes de falar diretamente das abelhas, eu vou introduzir o nosso assunto hoje falando um pouco da caatinga. A caatinga ela é o único bioma exclusivamente brasileiro, como nós já vimos, e grande parte do seu patrimônio genético é único no mundo. Com isso, a caatinga é abundante em biodiversidade e em espécies localmente adaptadas a essa região, tanto espécies de animais como espécies de plantas. E muito provavelmente devido a essa característica semiárida da caatinga, ela é o ecossistema brasileiro mais negligenciado quanto à conservação de sua biodiversidade. Entretanto, o conhecimento da fauna e flora da caatinga, apesar de ainda incipiente, é extremamente importante, justamente para o manejo de ambientes em processo de desertificação, que infelizmente é cada vez mais comum nas paisagens do planeta, né? E aí, os estudos sobre a fauna de abelhas da caatinga têm revelado idiosincrasias como espécies endêmicas e interações específicas com a sua flora, além de informações relevantes para o conhecimento biogeográfico da fauna de abelhas neotropical. O Nordeste brasileiro ele desponta como a região de maior potencial para a apicultura brasileira e vem apresentando a maior expansão de criatório racional de abelhas. E essa região possui uma cobertura vegetal predominante de caatinga, como já sabemos, e esta é uma área que vem passando por grande expansão apícola, apesar de que a caatinga também passa por um extenso processo de devastação ambiental, como eu falei anteriormente, que é provocado pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, que também está associado à existência de grandes áreas com solos de baixa fertilidade e à ocorrência de secas periódicas, tornando essa área uma das áreas mais degradadas do Brasil, com vários núcleos de desertificação. Mas indo direto ao ponto, segundo alguns pesquisadores, mesmo com a baixa diversidade e riqueza de espécie, quando comparados a outros biomas, na caatinga são encontrados 187 espécies de abelhas distribuídas em 77 gêneros, sendo a grande maioria dessas abelhas constituídas de espécies raras, que é a questão do patrimônio genético que eu falei. Na caatinga existem espécies raras de abelhas. E aí esses números são frutos de dados de revisões taxonômicas, além de experimentos isolados com descrições de espécies e trabalhos realizados com agentes polinizadores da flora da caatinga. E mesmo considerando que com a realização de amostragens em outras áreas, certamente houve uma ampliação no número de espécies conhecidas para a caatinga, né? Porque a riqueza de espécie ela é baixa em comparação com a de outros ecossistemas brasileiros, visto que em pequenas áreas de cerrado e de floresta atlântica foram coletadas mais espécies, como por exemplo, em uma área de apenas 0,01 km² de cerrado em Cajuru, em São Paulo, foram coletadas 193 espécies e em uma área de floresta atlântica, em Boracéia, também em São Paulo, foram coletadas 259 espécies. Ou seja, esse número de espécies ele varia quando a gente compara com outros ecossistemas brasileiros. E aí, outro indicador da menor riqueza de espécies na caatinga é o baixo número de espécies por gênero. Nos levantamentos que foram realizados em áreas restritas de caatinga, o maior valor para a realização número de espécies por gênero foi de 2,3, enquanto que em áreas de cerrado, floresta atlântica e de campos sulinos, esse valor variou de 2,6 e 3,5 espécies por gênero. Apesar da diversidade alfa ser pequena em cada localidade, diferentes localidades apresentam várias espécies. Isso sugere uma diversidade relativamente alta na caatinga como um todo, ainda que mais baixa em relação a outros ecossistemas brasileiros. E aí,
houve uma análise da distribuição geográfica de 94 espécies que ocorrem na Caatinga, e essa análise indicou que um elevado percentual das abelhas é endêmico. A garxixa é o gênero de abelhas com maior número de espécies endêmicas, e dentre as Alictida, com exceção da Celeblurgus, todas as outras espécies são de ampla distribuição. Foi ressaltado também nessa análise que a provável ocorrência de endemismo entre as espécies Enforine nos gêneros Melitoma, Melitomela e Ancylocele é devido a essas abelhas visitarem preferencialmente flores de convolvuláceas, que são plantas que, de modo geral, têm distribuição restrita a locais com maior disponibilidade de água, e eles concluíram que a Cebrurgus é o único gênero seguramente endêmico da Caatinga. E aqui eu trouxe essa tabela, que é a frequência de endemismo observado na Caatinga, e essa tabela está indicando aqui o número de espécies endêmicas e o número total de espécies, e mostram a porcentagem. Na flora lenhosa, eles encontraram 180 espécies endêmicas, num total de 437 abelhas, né? Ou seja, 41% do número total de espécies, 180% são endêmicas. De 437 número de abelhas, 180 são endêmicas. Isso representa 41% do número total de espécies. E de abelhas foram 30 abelhas endêmicas, né, de 192, que representa 32%. E é isso. Escorpião e mamíferos não acho necessário citar. Dentre essa análise estava o gênero Canonômada, e eles viram que esse gênero é o único grupo de abelha com esse padrão de distribuição que foi estudado por meio da análise cladística e biogeográfica. E esse gênero ele apresenta 3 espécies que ocorrem em áreas de vegetação aberta, especialmente em áreas gélidas, né? A Canonômada unicalcarata, ela apresenta uma área principal de ocorrência no nordeste do Brasil, dentro dos limites da Caatinga, o que parece indicar uma certa fidelidade às condições xéricas. E há 2 outros registros isolados no Mato Grosso e em Tucumã, na Argentina, que foram interpretados como possíveis populações isoladas. A respeito do comportamento social das abelhas, elas encontram-se distribuídas em diversas espécies, sendo elas solitárias, semissociais e eusociais, e a gente vai conhecer o comportamento de cada grupo dessas abelhas agora. As abelhas solitárias, elas são encontradas de forma abundante nesse bioma, e elas apresentam grande importância ecológica e agrícola, além de que elas abrangem cerca de 85% das espécies de abelhas descritas pela ciência e desempenham um importante papel como polinizadores de inúmeras espécies vegetais. As abelhas que têm comportamento solitário, elas não produzem mel, e todo o néctar coletado é consumido pela fêmea e também utilizado para a produção de cria. Na Caatinga, algumas espécies podem ser vistas apenas em determinada época do ano, como, por exemplo, quando há disponibilidade suficiente de alimento e condições favoráveis à nidificação. E aí, devido a essa dinâmica climatológica do bioma Caatinga, o registro das abelhas solitárias é mais amplo no período chuvoso, uma vez que no período seco elas se locomovem em busca de regiões mais propícias para o seu desenvolvimento, como áreas com maior disponibilidade de água e de recursos florais. E dentre as abelhas solitárias que compõem a apifauna da Caatinga, destacam-se as do gênero Centri, de Cantifudium, acho que é assim que se fala, Epanfidium, Euglossa, entre outras. Embora durante a estação das chuvas na Caatinga a abundância de floradas seja suficiente para o fortalecimento das colônias e produção de mel, o período seco é caracterizado por 6 a 8 meses de estiagem, quando a quantidade de espécies em florescimento é menor, o que acaba diminuindo a oferta natural de alimento para as abelhas e fazendo com que elas procurem outras fontes de alimento,
Logo, a falta de alimento na colônia vai acarretar a redução do número de abelhas e, consequentemente, uma menor produção, morte ou abandono da colmeia. Eu trouxe aqui o exemplo de uma espécie de planta característica da caatinga, que só floresce no período com déficit hídrico do ano, ou seja, no período seco, em uma profusão de flores. Essa planta ela disponibiliza grande quantidade de pólen para as abelhas, mantendo o florescimento por poucos dias, mas que não é o suficiente para alimentar por todo esse período de escassez. E aí acaba, querendo ou não, acaba acontecendo esse abandono ou morte da colmeia por conta desse período de escassez. As abelhas eusociais são conhecidas como abelhas indígenas sem ferrão pelo fato de possuírem o ferrão atrofiado, sendo incapazes de ferroar. Como eu falei anteriormente, as abelhas solitárias elas são encontradas na caatinga com grande abundância. No entanto, uma infinidade de estudos indica que as espécies mais amplamente conhecidas da caatinga são as abelhas eusociais localmente adaptadas, como por exemplo a jandaíra melipona, conhecida como jati, a tetragonista angústula, conhecida por uruçu amarela, a melipona monduri, conhecida como moça branca, e uma muito conhecida que é a Apis mellifera africanizada, que é uma espécie altamente adaptada a diversas regiões do Brasil. Essas abelhas vivem em colônias constituídas por operárias, algumas centenas ou milhares de operários, conforme a espécie, e uma rainha. Em algumas espécies pode ser encontrado mais de uma rainha. Essas operárias elas vão realizar as tarefas de construção e manutenção da estrutura física da colônia, da coleta e do processamento do alimento, enquanto a rainha é responsável pela postura de ovos. Os machos produzidos nessas colônias de abelhas sociais em grande número, em certa época do ano, possuem a função de fecundar as rainhas durante o voo nupcial e, esporadicamente, podem realizar algumas tarefas dentro da colônia. Ou seja, o macho ele não tem assim grande importância dentro da colônia, né? Ele está ali só para fecundar e, normalmente, após alguns emergirem, eles são expulsos da colônia. As abelhas sem ferrão apresentam vários caracteres morfológicos que podem ser utilizados para a identificação das mesmas, como, por exemplo, o tamanho, a quantidade de pelos, a coloração do corpo. E aí, essas abelhas elas formam colônias temporárias que morrem no outono e somente as rainhas fertilizadas sobrevivem ao inverno, como, por exemplo, as abelhas mamangabas. Já as abelhas semissociais, elas vivem em pequenas colônias de 2 a 7 abelhas da mesma geração, uma das quais é a rainha, ou a principal camada de ovos, e nessas abelhas, nas semissociais, há uma ou mais fêmeas fecundadas que põem ovos e outras fêmeas com ovários não desenvolvidos e não fertilizados, sendo de uma mesma geração. E uma característica típica dessas colônias, além da divisão de trabalho, é que ao se abrir um ninho, encontra-se apenas uma célula sendo construída e aprovisionada, embora algumas abelhas estejam coletando provisões. E sobre a função das abelhas, né, que não é menos importante que as outras informações, a principal função delas no ecossistema é a polinização cruzada, responsável pela perpetuação das espécies botânicas, sejam elas de valor agrônomo ou localmente adaptadas. E esse processo de polinização é crucial, já que se descobriu que cerca de 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais. Isso significa que sem a abelha não haveria frutos silvestres, não haveria tomates, abacates, couve, maçã, amêndoas, laranja, entre muitos e muitos outros alimentos. O que significa, então, a uma escala global, o desaparecimento das abelhas? Possivelmente enormes dificuldades em produzir comida para toda a população no mundo, né? As abelhas, elas também contribuem enormemente para a manutenção das florestas, e se elas forem extintas, a reprodução das abelhas silvestres ficará comprometida, porque mais de 90% das espécies de vegetação tropical com flores e cerca de 78% das espécies de zonas temperadas dependem da polinização desses insetos.
Dando continuidade ao seminário, agora falando um pouco sobre a apiflora e seus recursos. As abelhas, elas são consideradas os principais grupos de visitantes florais e de polinizadores. Em um estudo do sistema de polinização, foi verificado que 61 espécies de plantas com flores na caatinga há uma predominância maior de espécies entomófilas, que no caso são espécies visitadas por insetos. E nessa, sendo que a maioria são abelhas. E há uma grande variedade de recursos, né, que está disponível às abelhas, que são elas resinas, perfumes, pólen, nectares, óleos e locais para nidificação. Um dos maiores fatores limitantes para a apifauna é a pressão antrópica que acarreta em uma redução severa na diversidade florística. Além disso, há uma baixa precipitação pluviométrica, que faz com que a sazonalidade climática faz com que, né, haja uma redução na floração das plantas. E os fatores ambientais adversos aos quais as comunidades de abelhas são submetidas, que é principalmente na caatinga, levam esses animais a terem uma relação predominantemente generalista com a apiflora. Falando agora sobre os óleos, há uma quantidade estimada de espécies de abelhas que pode chegar a cerca de 40 mil espécies, porém a ciência catalogou aproximadamente 20 mil espécies, sendo que dentre estas 330 são espécies coletoras de óleos produzidos pelas flores. Esses visitantes florais que coletam o óleo são exclusivamente solitários e estão divididos em 6 tribos. Das famílias botânicas que fornecem os óleos florais, 6 são eudicotiledôneas e 2 são monocotiledôneas, sendo elas Cururbitácea, Iridácea, Crameriácea e dentre outras. O óleo ele é raspado das glândulas que secretam os óleos florais através de estruturas corporais especializadas e que apresentam modificações do tamanho e forma, sendo em sua maioria pilosas e ficam, né, localizadas no externo ou nos segmentos das pernas das abelhas. Além de servir como alimento ao misturado com o pólen, o óleo ele é utilizado para fins estruturais, servindo como revestimentos e permeabilizante das células de crias, principalmente das espécies que nidificam em solos úmidos. Agora falando do pólen, conhecer a disponibilidade e época de florescimento da apiflora é considerado fundamental para fomentar os estudos relacionados às abelhas, sendo que esses levantamentos são feitos em sua maioria através de observação direta das plantas que são visitadas pelas abelhas. O pólen ele é composto basicamente de açúcares, lipídios, proteínas, sais minerais, fibras, vitaminas e aminoácidos, onde a sua variância nutritiva varia de acordo com a espécie botânica e outros fatores. Uma vez que o pólen é uma marca indeleável da procedência botânica, descrições vêm sendo realizadas em diversos estudos em biologia reprodutiva e taxonomia vegetal. Os comportamentos para forrageamento de pólen pelas abelhas podem ser descritos quanto um gradiente de especialidade,
que ele pode ser polilêticas, quando se refere às abelhas sociais ou abelhas solitárias, que tendem a forragear por períodos de tempos mais longos. Ainda, né, com relação ao pólen, a flora da caatinga ela possui diversas espécies botânicas que são as fontes de pólen. Dentre elas está o cajueiro, a aroeira, a carnaubeira e a iburana, mas existem várias outras. Falando agora sobre o néctar, o néctar ele é produzido em quantidades que variam de acordo com cada espécie botânica, sendo que é feita a partir de glândulas que produzem secreções ricas, predominantemente em açúcares. Os produtos dos nectares florais são aproveitados por diversas espécies de animais que buscam fontes de carboidrato e água. Esses insetos eles visitam as flores em busca das recompensas dos nectares florais, onde essas visitas, na maioria das vezes, acarretam no desprendimento de grãos de pólen, onde vai fazer com que, ao se aderirem aos corpos dos visitantes florais e ao frequentarem outras plantas da mesma espécie, vai promover a polinização e, consequentemente, a perpetuação de espécies botânicas. O néctar ele é a mais importante recompensa para os polinizadores e sua produção varia de acordo com o tamanho de cada espécie visitante. Porém, a coleta do néctar nem sempre segue um modo tradicional, pois em algumas flores o néctar é tão inacessível aos visitantes que se faz necessário a mutilação dos cálices das corolas para que seja feito para que ocorra o acesso ao líquido açucarado. E as estruturas secretoras de néctar nem sempre são produzidas nas flores. Existem espécies de plantas que os produzem em outros órgãos, como por exemplo as folhas e no caule, que são chamadas de nectares extras florais. E dentre as espécies localmente adaptadas, destacam-se o pau d'arco roxo, o feijão bravo e o São João. Agora, com relação às resinas, diversas espécies de abelhas, como por exemplo das tribos Euglossine, Melipodine e Antidinae, coletam substâncias resinosas das plantas, onde ela irá se utilizar de forma pura ou misturadas ao solo. E de maneira geral, essas resinas são coletadas de ferimentos dos tecidos vegetais ou de glândulas florais. Porém, algumas espécies de abelha utilizam suas mandíbulas para cortar os tecidos propositalmente, fazendo com que a extrução das resinas extravase de maneira mais acentuada. E algumas espécies de abelhas elas acrescentam ceras, pólen, enzimas e secreções salivares ao material resinoso bruto, que é proveniente de diversas espécies botânicas para produzir a própolis. A própolis ela possui um aroma bastante característico e sua coloração pode variar de esverdeada até tons de marrom. E as abelhas elas podem ser seletivas na coleta de certos tipos de resina, sendo que essa especificidade pode estar relacionada com o poder antimicrobiano da resina, diferindo quanto aos fatores de composição química e nas propriedades farmacológicas de cada substância. E apesar da grande importância das resinas para a saúde da colônia,
As colônias de abelhas, elas direcionam apenas cerca de 3% de suas abelhas campeiras à coleta deste recurso floral, principalmente em um período de alta floração. Na Caatinga, as principais fontes de resina são as árvores de grande porte, como a aroeira, o pau-d'arco roxo e a faveleira. E falando por último, né, dos recursos relacionados às flores, os perfumes, eles são provenientes de flores, também são considerados recompensas florais, uma vez que essas flores produzem recursos atrativos que são coletados quase que exclusivamente por abelhas da tribo Euglossina. Essas abelhas, elas raspam as glândulas odoríferas das flores, que por sua vez elas irão lançar os grãos de pólen no ventre das abelhas, fazendo com que assim a polinização cruzada aconteça entre as plantas visitadas. E apesar de serem conhecidas como abelhas das orquídeas, planta típica de florestas úmidas, as abelhas da tribo Euglossina também são encontradas na Caatinga, principalmente em icebergs. Agora iremos falar de algumas das abelhas que são encontradas na Caatinga. Falando agora sobre a Irapuã, que é a Tricona spinipes. Ela é uma abelha social brasileira, faz parte da subfamília dos melipolinos. Ela é considerada uma espécie agressiva que pode atacar outras abelhas também sem ferrão. Ela também é conhecida por outros nomes, que são eles abelha cachorro, arapica, arapu, dentre muitos outros. Esta é uma abelha, é um inseto que vive em colônias que são compostas por operárias, zangões e diversas rainhas. Porém, embora apenas uma seja responsável pelas posturas. Como eu já falei, né, ela é uma espécie agressiva, onde ela pode atacar outras abelhas sem ferrão e tenta invadir as colmeias para obter o seu alimento. E dessa forma, ela acaba brigando com a defensora e o que vai acarretar em morte, inclusive a da própria colônia invadida, caso ela seja nova ou fraca. Além dos ataques às outras abelhas, a Irapuã destrói os botões florais de algumas plantas para fazer o seu ninho, onde ela utiliza as fibras de vegetais, atacando as flores e as folhas novas e até mesmo a casca do tronco da planta para retirar a resina. Quando essas plantas estão em flor, o prejuízo chega a ser ainda maior, pois ela irá fazer um orifício nos botões florais, assim prejudicando a frutificação. O crescimento das plantas ele também será retardado por esse ataque. Elas geralmente atacam bananeiras, jaqueiras, mangueiras, dentre outras plantas. Ainda sobre a Irapuã, ela, com relação à sua ocorrência, ela pode ser encontrada em vários estados do Brasil. Dentre eles estão o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Ceará, Minas Gerais, dentre outros. A sua morfologia, ela possui uma coloração negra reluzente, ela mede de 6,5 milímetros a 7 milímetros de comprimento. Ela não possui ferrão, né, como já dita, mas ela se enrosca agressivamente nos pelos e nos cabelos das vítimas.
Isso vai acontecer pois o seu corpo está normalmente coberto por resinas de árvores, como quando ela se sente ameaçada, ela penetra os orifícios das vítimas, como as orelhas e as narinas. O ninho da Arapuá, ele é globoso, com meio metro de diâmetro e coloração marrom. Ele é construído entre os galhos das árvores, sendo que a entrada ela é ampla e oval, com lâminas internas de cerume. No seu interior, ele se destaca uma presença de uma consistente massa composta por diversos materiais, como restos de casulos, madeira apodrecida e excrementos e resina. Para a Arapuá ela obter essa resina, ela corta os tecidos vegetais das plantas com as mandíbulas, que são as mandíbulas bem desenvolvidas, e recolhe as substâncias que extravasam das plantas. O mel que é produzido pela Arapuá, ele é armazenado na colmeia, em alvéolos bem grandes, que são conhecidos como os potes de cera. Este mel ele é muito procurado, pois eles são atribuídos propriedades medicinais. Porém, vale lembrar que por mais saboroso que este mel seja, ele precisa ser tratado com pasteurização ou outros métodos, pois ela costuma coletar fezes de animais juntos, né? Agora, com relação à manduri, que é a Melipona acivae, elas são conhecidas por serem uma das menores abelhas do gênero Melipona, e também por serem um pouco agressivas e serem consideradas as que produzem um mel muito saboroso. A sua população é de cerca de 300 abelhas, onde, dentre as diversas espécies das abelhas do gênero Melipona, a manduri é considerada como uma das mais sensíveis aos processos de degradação e descontinuação dos habitats. Ainda sobre a manduri, as abelhas manduri, elas estão distribuídas por toda a costa leste do Brasil, onde a Melipona acivae ela habita naturalmente as regiões da Caatinga brasileira. Elas possuem um comprimento de cerca de 6 milímetros, podendo chegar até a 7. A largura do seu tórax tem de 2 a 2,2 milímetros e sua cabeça 2,8 milímetros, onde a Melipona acivae ela possui uma coloração castanha, escura e com pelos mais claros. Os ninhos dessas abelhas eles são considerados de difícil localização por possuírem uma entrada muito pequena. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas nesta apresentação. Nossa apresentação chega ao fim, onde foi apresentada pela Liliane Menezes dos Santos e por mim, Luana Érica Brandão Lima. E obrigada.